Vou começar a gravar pra gente falar hoje sobre o nosso assunto especial de hoje. Hoje, nosso nono encontro, né, gente? Terceiro mês do ano e nosso nono encontro, nono sábado que a gente, né, tá se propondo a fazer o quê? O que a gente faz aqui na Casa das Mulheres? A gente escuta história, mas não são histórias aleatórias, não é qualquer história. São histórias de mulheres que começaram a humanidade, né? Como é que foi o desafio para elas ali no começo e como que esse desafio chegou até nós e como que hoje em dia a gente ainda está sendo impactada, diretamente impactada por esses desafios. Nós falamos sobre Noé, né? Então a gente abriu para a esposa de Noé e as noras de Noé. Então, eu gravei o do sábado passado, mas tá daquele jeito, né, gente? Está subindo, está subindo. Daqui a pouco chega, né, o vídeo no YouTube e vocês vão ver que eu falei sobre as noras de Noé e como elas carregavam, o que elas carregavam dentro de si para entregar para a humanidade, né? O que elas tinham em si diferente de nós, enfim, o que de especial essas mulheres tinham, né? Enfim, hoje nós vamos abrir para a descendência que essas mulheres geraram. E eu vou abrir num versículozinho, sempre, né? Uma partinha ali que a gente tem em Gênesis, lógico, nós estamos, né, sempre no livro de Gênesis, no capítulo 10, no versículo 8, que está falando da genealogia, está falando dos descendentes de Noé, né? Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos dos filhos de Noé foram Fulano, Beltrano, Cicrano, e aí abre um parêntese aqui no versículo 8, que fala assim, ó, que gerou Nimrod, o primeiro e grande conquistador da terra. E aí continua Fulano, Cicrano e a vida vai, né? Mas é importante a gente olhar para a genealogia quando ela quando ela abre uns parênteses assim, né? Para falar um pouquinho de alguém. Por quê? Porque a gente precisa olhar para essa pessoa. E hoje nós vamos olhar para quem? Para a esposa de Nimrod. Que vocês podem estar pensando, Débora, nunca ouvi falar dessa mulher. Você nem imagina o quanto na sua vida você já viu essa mulher. Ficou curiosa? Vou explicar tudo. Então, quando a Bíblia fala de Nimrod, ela não fala muita coisa. Por que ela não fala muita coisa? Porque eu já expliquei para vocês, a Bíblia é um livro que serve para nos instruir no relacionamento entre nós, entre mim e Deus. Não é um livro de história, embora conte muitas histórias, mas é um livro estratégico, é um livro que tudo que acontece na Bíblia é direcionado para que você olhe para Cristo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo que acontece na Bíblia a gente chama de cristocêntrico, né? É voltado para você olhar para Cristo. É por isso que a Bíblia não fala nada da mulher de Nimrod. Tá? Então, mas nós vamos falar? Vamos falar. Porque o nosso estudo é sobre as mulheres do livro de Gênesis. Não é sobre as histórias do livro de Gênesis. Então, tem mulheres que a gente já falou que não tem nome e outras que tem nome. Muito bem. Então, quem foi a mulher de Nimrod? Você pode estar pensando que você nunca ouviu falar sobre ela, que você não sabe quem ela é. Mas ela tem uma imagem. E agora eu vou te falar qual é a imagem dessa mulher e você vai se lembrar quantas vezes na sua vida você já viu a cara dessa sujeita. A mulher de Nimrod é aquela bonitona, com aquela roupa de camisola, que aparece no início dos filmes da Columbia Pictures. Sabe quando você vai
assistir um filme e fala: este filme é um filme feito pela Columbia Pictures. Aí aparece lá uma moça parecendo com uma camisola, lá. Essa é a figura da mulher de Nimrod. E você deve estar se perguntando: Débora, como é que você sabe disso? Então, em vários livros históricos e vários livros apócrifos, né? Que a gente fala, livros que não são bíblicos, que não são, que não estão dentro da Bíblia, eles contam a história da humanidade que vem acontecendo ali e que não é só a história do povo que Deus resolveu colocar na Bíblia. Então é como se você pegasse a Bíblia e fosse abrindo vários post-its assim e encontrando a história dessas pessoas em outros lugares. Onde que é possível encontrar? Na cultura judaica tem muito material sobre isso. Hoje, com a internet, né, com Google, a gente consegue encontrar muitas informações. Claro que a gente precisa, gente, de ter um filtro muito apurado para que você não caia em qualquer história. Por exemplo, vou fazer um parênteses bem grande aqui, tá, gente? Que se você pesquisar hoje no Google, existe quase que um consenso de que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Débora, o que é Lilith? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Então, Lilith é uma deidade, tá? É uma deidade. O que é uma deidade? É alguém que aceita a adoração, mas que não é Deus. Por isso, deidade, tá? Com a letra minúscula, é deusinho com letra minúscula. E o que significa isso? Significa que homens, seres humanos, se relacionam com essas deidades, tá? E existiu uma fábula no tempo em que o povo judeu, o povo hebreu, né, foi prisioneiro da Babilônia, estabeleceu-se essa fábula de que Lilith teria sido a primeira mulher de Adão. Por quê? Por que estabeleceu isso? Já vou explicar. Porque no primeiro capítulo do livro de Gênesis, a Bíblia diz assim, ó, que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Aí, olha como que nasce as heresias, tá? Nasce assim, a pessoa pega só essa partinha, não lê o capítulo 2, não lê o capítulo 3, em que a Bíblia está explicando como é que foi essa criação, que primeiro fez o homem, depois fez a mulher, os fez fecundos, abençoou. Não, pega só esse versículo e aí cria uma heresia, porque diz que Deus ali naquele instante fez homem e mulher e teria sido a tal da Lilith. E ela disse, não vou me submeter a Adão. E ali ela então foi como que banida da história da criação. E no próximo capítulo Deus vai e cria Eva. Vocês entendem que absurdo? Não faz sentido. É como você colocar Deus numa caixinha tão pequena, né? Deus jamais criaria alguém com uma programação errada, vamos dizer assim, né? Então, não, Deus não fez isso. Deus criou Adão e criou Eva, como a gente contou ali no nosso primeiro encontro, tá? Então, Lilith não é a primeira mulher de Adão, isso é uma fábula. Só que vocês sabem a história das fábulas, né? De tanto serem ditas, hoje com a internet, você coloca uma informação ali, as pessoas vão acessando, daqui a pouco essa informação é tomada como verdade, tá? Então, não, Lilith não é humana, ela não é a criação como nós, seres humanos, tá? Ela não tem descendentes e ela é sim uma deidade, né? Ela é sim uma deusa do paganismo. E aí a gente sabe que as deidades têm todo um fundamento. Por que eu tô falando tudo isso? Porque nós vamos chegar na história das deidades hoje. Porque Nimrod é o primeiro homem que é um bravo conquistador. A gente sabe que Noé sai da arca, era tudo dele. Ele não precisava conquistar nada, né? Era tudo dele. Só tinha ele e os filhos dele. Mas eles vão se multiplicando e Nimrod resolve, então, usar de força para tomar algumas posses. E ele estabelece, como é que fala? Suas estacas, né?
vou ficar aqui, isso aqui é meu, seu, porque até então não tinha-se essa ideia de meu e seu. Era todo mundo usufruía do que a terra, né, demandava, enfim, tava todo mundo bem com isso. Mas chega em Nimrod e Nimrod fala: não, não, vou estabelecer o que é meu. E o que é meu vai ser só meu. Nisso começa uma grande mudança na história da humanidade. Também se fala, existem alguns livros sobre Nimrod. E alguns livros que falam sobre ele, falam que ele era como assim, revoltado com Deus por Deus ter destruído a humanidade. Por que Deus tinha feito isso? Então agora ele queria meio que ter uma reunião com Deus, ele queria ir lá no céu. Tipo assim, vou lá, bater na porta e falar assim, ó, faz o seguinte, me explica aí por que o senhor fez isso. Nossa, né? Vamos conjecturar a ideia do Nimrod. E aí o que ele faz para conseguir chamar a atenção de Deus? Começa a construção da Torre de Babel. E a Torre de Babel, ele queria tanto que fosse uma construção imperiosa, a ponto de chamar a atenção de todo mundo, né? De todo o mundo, de todas as pessoas, mas ele queria especialmente chamar a atenção de Deus. Falar, olha, é o seguinte, nós somos tão poderosos quanto o Senhor. Nós somos sua imagem e semelhança, fomos feitos à sua imagem, então nós vamos criar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos dominar. E ele vai nesse ímpeto. E nesse ímpeto, ele tem uma esposa. E essa esposa dele é mais arrojada do que ele. Porque além de toda essa intenção de conquista, ela quer que o nome dele seja conhecido. Ela é aquela mulher que ela fala assim, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer esse homem brilhar. Por quê? Porque quando ele ficar conhecido, eu também ficarei. E ela vai nessa intenção e patrocina toda a loucura, a insanidade dele, de conquistador, de imperador, de estabelecer poder e autoridade e tudo. E ela vai patrocinando ele nessa busca insana de conquista. E essas histórias apócrifas, que não tá, isso não tá na Bíblia, tá, gente? Só vou contar a história apócrifa para você entender o contexto todo. Essas histórias apócrifas contam que nessa construção magnífica da Torre de Babel, quando Deus, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que o povo estava empenhado de uma forma que qualquer coisa que quisesse fazer, conseguiria. E aí, a Bíblia diz que Deus e a Trindade, né? Os três descem na terra e confunde a língua do povo. E a história, vamos dizer assim, apócrifa, diz que nesse interim, ela não relata que Deus desceu, a Bíblia relata. Mas se a gente juntar as duas histórias, Nimrod morreu. Nimrod morreu nesse momento aí, as pessoas ficam meio perdidas, porque e agora, cadê o nosso dominador? A mulher de Nimrod não podia assumir o comando, não podia assumir o domínio sendo uma viúva. Então, o que ela faz? Ela inventa uma história. Olha, Nimrod não morreu. Ele virou o Deus Sol. Ele se transformou no Deus Sol. E ali começa, então, a fantasia da cabeça dessa mulher. Essa mulher conta, então, que Nimrod se transformou no Deus solar. E isso que significa o quê? Débora, isso significa que na história da humanidade, a humanidade vai parar de olhar para o calendário lunar e começar a olhar para o calendário solar, que é o calendário que a gente usa ainda hoje, né? 12
meses do ano dizem respeito ao cronograma solar, porque o cronograma lunar são 13 luas. Olha então que nesse momento a humanidade já está sofrendo uma grande alteração. Quando ela faz a humanidade olhar para esse Nimrod que não morreu, virou o Deus Sol, ela faz então as pessoas pararem de seguir o calendário lunar, que era até então seguido, e começar a olhar para a possibilidade do calendário solar. Porque afinal de contas agora o grande conquistador está lá, brilhando no céu, brilhando como o sol. Mas como ela não podia ficar viúva, também não queria dividir o seu império, ela se casa novamente. Só que ela se casa novamente com seu próprio filho. E vocês podem pensar assim, isso não é possível. Foi exatamente o que aconteceu. Por que ela faz isso? Porque ela não quer divisão de patrimônio. E o primogênito tinha direito a absolutamente tudo. Então ela se casa com o próprio filho. E coloca para esse filho a ideia de ser o filho do sol, já que o pai era o sol. E todo esse contexto de enredo, de fantasia, vai sendo criado na cabeça dessa humanidade, que seguia com veemência, com toda a força, as ideias de Nimrod. Então, o que ela faz no primeiro momento? Nimrod não morreu, nós vamos continuar seguindo as ideias dele. Para ela não ter perda de patrimônio, ela casa com o próprio filho, que tinha direito a absolutamente tudo, mantém o patrimônio, cria uma fantasia, faz todo mundo parar de olhar para a lua e agora olhar para o sol. E aí isso tem um grande reflexo na vida das mulheres. Porque as mulheres, em essência, são lunares, são cheias de fases. E aí ela começa uma negação do que a gente chama de negação do feminino. Porque uma mulher que resolve então casar com o próprio filho, para não ter perda de patrimônio, para não ter perda de nada, é uma mulher que nega completamente o seu feminino. E ela faz tudo isso. Eu sei que se você está ouvindo essa história pela primeira vez, é bem desafiador, mas hoje isso tá normalizado, né? Mas naquele momento, ela tá fazendo algo que não se havia feito na história ainda, né? E essa mulher, então, nasce ali com essa figura meio que sensual, mas ao mesmo tempo uma mãe, uma esposa poderosa. Então, tem sobre ela uma névoa, uma ideia de uma mulher poderosa, mas também não é uma mulher que exerce o poder, é uma mulher que manipula o poder. Olha o perigo da gente se aliançar ou se alinhar com esse tipo de mulher. Porque é uma mulher que nega completamente a sua essência feminina, porque nós, mulheres em essência, somos lunares. Por que, Débora, que nós mulheres somos lunares? Porque nós temos as nossas fases, como a lua. A Bíblia estabelece o calendário lunar. Por quê? Para que as Amor, não é açúcar. Eu sei, ela viu. Para que as fases da mulher sejam respeitadas. Porque quando Deus direciona o seu povo a olhar para a lua, é tanto para que se lembre das mulheres, quanto que o tempo todo os homens estejam antenados de que a mulher tem as suas fases. A terra, o plantio, tudo que é gerado, tudo que é geracional, acompanha as fases lunares. E nesse momento da história, essa mulher fala assim: chega,
Vamos tirar o olhar daqui da lua e vamos olhar para o sol, para fora. Vamos parar de olhar para dentro, vamos parar de olhar para o cuidado e vamos olhar para a conquista, para o que está fora, para o que é solar, para o que brilha aos nossos olhos. Então essa mulher rompe com toda aquela estrutura de cuidado, de gerar, de por dentro, que a mulher vinha vivendo, e lança o olhar da humanidade para o sol. E essa influência a gente vivencia até hoje. A ponto de, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, começou o ano lunar. Foi isso mesmo, há 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, começou o ano lunar. Eu tava na igreja e o pastor falou assim: queridos, hoje começa o ano lunar, tenham um feliz ano novo, tenham um feliz ano novo lunar. Ou seja, quantas pessoas, talvez quantas de vocês sabem que há 2 semanas atrás começou o ano lunar 2024? Nem sei se fala assim, nem sei se o ano lunar é contado com o mesmo número do ano solar. Enfim, fato é que nós, como mulheres e como humanidade, desde então fomos levadas a parar de olhar para nossa própria lua, para as nossas próprias inquietações e começar a olhar para o sol. Tanto que a moça, eu falei para vocês que a representação, né, da mulher de Nimrod é a moça da Columbia Pictures, né, que ela tem lá uma tocha na mão e ela é conhecida como a mulher da tocha, a dama da tocha. Por que ela é conhecida como a dama da tocha? Porque ela tem algo nas mãos que faz você olhar pro sol, pro brilho, pro fogo, né? Porque essa era a ideia dela. Então, essa mulher usa toda a estratégia, toda a vida dela para empenhar os olhares da humanidade para um lugar que não era o lugar que Deus queria que nós olhássemos. Provavelmente é por isso que a história dela não tá na Bíblia, né? Porque seria uma história a não ser seguida. E é interessante porque quando a gente dá uma caminhada no livro de Gênesis para frente, chega lá no livro de Ruth, a gente vai ver uma Ruth que vem dessa estrutura solar, uma Ruth que é moabita, né? Que é influenciada por toda essa estrutura solar, do olhar para fora, dos homens conquistadores. E quando ela vem para Israel, o olhar dela é para dentro. Tanto que ela não se importa com nada. Ela diz: minha sogra, fique em paz, fica tranquila, que não vai faltar comida, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu tenho o direito de viúva aqui, eu vou usar o meu direito de viúva para colher espigas, para fazer por nós, para fazer por você e por mim. E a gente vê uma mulher se colocando no lugarzinho de cuidadora e não mais de conquistadora, e não mais de expansão, de conquista solar, de o que brilha, o que não brilha, alguém que vem de volta para dentro. Alguém que tem coragem de olhar de volta para si mesma. E eu acredito que Ruth, que é o exemplo que eu tô dando aqui, né? Ruth, ela começa a colher as espigas, ela começa ali naquele trabalho dela de colher do resto das espigas, né? Colher o que sobrava das servas. E ela começa a fazer aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que dentro dela se gerou o novo. Dentro dela brotou algo especial, uma esperança de resgate. Uma mulher que já não tinha mais esperança, quando ela volta para dentro, quando ela volta para si, o que Deus faz nascer? Esperança. Deus faz brotar em nós esperança. E a mulher de Nimrod é um exemplo a não ser seguido,
que mostra exatamente como nós não devemos proceder, mas como o mundo está procedendo, como as pessoas estão procedendo, como a mulher de Nimrod, que usa de todos os artifícios. É a camisola esvoaçante, transparente, sedutora, e usando de manipulação consegue tudo, casa com um, casa com outro, não perde patrimônio, conquista dali, conquista daqui, sempre usando de artifícios. Essa é a mulher de Nimrod. E para fechar, mas não menos importante, eu quero contar uma historinha da atualidade, mas que começa lá atrás. A gente tem um pesquisador da psicanálise profunda, né, chamada psicologia profunda, que ele pesquisou muito e ele foi o autor da ideia dos arquétipos, porque a nossa mente é povoada de arquétipos. E ele descobriu que na nossa mente é como se fosse um catálogo com muitas informações antigas. E para nossa mentalidade ocidental, né? Quando a gente vê a imagem daquela mulher da Columbia Pictures, né? A gente tem até um gostinho bom, assim. Não que a gente não saiba que vai vir um filme legal, mas que a gente vê aquela mulher, nossa, que poderosa. E ao mesmo tempo que sexy. E ao mesmo tempo que incrível, né? Essa mulher com essa coisa na mão, com essa tocha. E isso vem dessa ideia arquetípica de poder que está catalogada na nossa cabeça. E o que ele quis, e o que ele explicou sobre arquétipos? Ele explicou que os arquétipos nada mais, nada menos são do que prisões. Prisões mentais em que a gente pode tanto transitar quanto sucumbir nelas. E essa mulher, essa imagem dessa mulher, ela é um arquétipo que aprisiona muitas mulheres. Muitas mulheres são envolvidas por essa ideia, por essa fantasia de conquista, de manipulação, de sensualidade, e elas ficam cativas ali. E a vida delas mingua. Por quê? Porque elas são aprisionadas por essa ideia chamada arquetípica, que nada tem a ver com o sucesso da mulher, que nada tem a ver com prosperar de uma vida saudável. E por que isso acontece? Acontece porque essas deidades, né, essas mulheres, essas formas poderosas que são os arquétipos, elas não estão de brincadeira quando elas negociam com a humanidade. O que elas querem é capturar a sua energia. Por quê? Porque elas não têm energia em si mesmas. Então elas usam da ignorância, e é por isso que na internet hoje, gente, tá cheio de gente falando assim: você vai ativar o seu arquétipo, não sei o que. Você não vai ativar nada. O arquétipo vai fazer assim em você, ó. Por quê? Porque os arquétipos são as estruturas maiores que a nossa psique. Maiores do que nós podemos suportar. Porque eles são... O que significa arquétipo? É um tipo antigo. É uma ideia antiga que às vezes é materializada. Como materializada é a imagem da esposa de Nimrod, que causa tanta névoa na cabeça das mulheres, que causa tanto drama na cabeça das mulheres. E essa história que eu quero contar para vocês é que eu fui pesquisar a história das mulheres que fizeram a pose, né, para Columbia Picture ao longo da história, que começou lá em 1915, 20, e várias mulheres emprestaram a sua imagem
para a Columbia Pictures fazer essa imagem que passa nos filmes, né? Às vezes parece muito mais uma mulher, às vezes parece muito menos. E não foi surpresa para mim descobrir que sequer a Columbia Pictures tem o relato ou a história de quem foram as mulheres que se prestaram a esse papel. Por quê? Porque essas mulheres foram lá, fizeram as fotos, fizeram os vídeos, elas garantem que fizeram, admitem que fizeram, não tem como provar que fizeram. Hoje é tudo computação gráfica, né? Mas antigamente não era. E a Columbia Pictures nega que elas tenham sido as modelos utilizadas. E aonde que eu quero chegar com isso? Não é direito de imagem, nada disso, não. É que o arquétipo captura a pessoa. Essas mulheres, por vezes, se apresentaram, escreveram na sua autobiografia. E sabe o que aconteceu com elas? Foram ridicularizadas. Quando elas disseram, oi, fui eu que posei para foto da Columbia Pictures. Todo mundo, coitada, imagina, nada a ver, nem parece. Uma chegou a falar que ela ganhava $75 por semana para fazer qualquer coisa que a Columbia Pictures mandasse ela fazer. E ela fez, inclusive, as fotos com a bendita da camisola para aparecer no começo dos filmes. Mas todas essas mulheres são ignoradas. Ninguém sabe quem elas são. Ninguém acredita que elas fizeram. Por quê? Porque o arquétipo é algo muito maior do que o ser humano. A nossa psique não suporta, porque é um tipo muito grande. Então, quando essas pessoas na internet estão falando, eu vou ativar o arquétipo por isso ou por aquilo, vou fazer, vou acontecer, não vai nada. Tem um exemplo na Netflix, eu não sei a idade de vocês, mas quando eu era pequena isso ainda passava na televisão. Tinha um cara que se apresentava como um mago, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele se apresentava como um mago, ele fazia leitura astral, ele falava dos signos, e aí no final ele falava assim, muito amor pra você, e falava o nome dele, eu não me lembro agora, mas ele aparecia com umas capas muito brilhantes e tal, ele já faleceu. E a Netflix fez um documentário sobre ele. E ele fez esse personagem na TV americana por muitos anos. E no final da carreira, quando assim, a carreira dele estava no auge, o empresário dele tirou tudo dele, inclusive o próprio nome. Imaginem vocês, eu tô aqui, Débora Brito, falando com vocês. Meu empresário, minha empresária captura de mim até o meu nome. Ele não podia mais se apresentar em público, ele não podia fazer mais nada. Ele levou acho que 7 ou 8 anos em disputas em tribunais para conseguir reaver o próprio nome. Por quê? Porque o arquétipo do mago que ele usava, achando que ele usava ele, a ponto dele perder a própria identidade. Então, não se iludam quando o assunto forem os arquétipos. Fujam, corram dessa história. Por quê? Porque você ganha muito mais quando você leva a sua identidade pequena, simples, humilde. Você vai ter um reconhecimento muito maior sendo você mesma do que tentando ser quem você não é. A mulher de Nimrod é um exemplo disso, que se transformou em um arquétipo que captura a psique de muitas mulheres. Captura essas mulheres e essas mulheres ficam perdidas na vida. Não se deixe perder na vida por histórias mirabolantes. Porque o sol, porque eu não sei o quê. Tome consciência de que Deus fez você com um propósito específico.
Se nesse momento da sua vida o seu propósito específico for lavar, passar e cozinhar, faça com amor. Essa semana eu escutei uma pessoa falar assim: eu amo cuidar da minha casa, eu só fico triste quando eu estou cuidando da minha casa, mas gostaria de estar em outro lugar. E eu me identifiquei muito, porque às vezes a gente está fazendo pela nossa casa, pela nossa família, mas gostaria de estar em outro lugar. Peça ao Senhor que Ele coloque o seu coração no lugar onde Ele precisa estar hoje. Se for cuidar da sua casa, que seu coração esteja integral. Se for cuidar da sua profissão, se for atender um cliente, o que for para você fazer, que o seu coração esteja integral. E que você não fique imaginando ser quem você não é, ou desejando ser quem você não é. Porque uma coisa é certa, só quem é pequeno pode crescer. Quem nasce grande já pode morrer. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre a mulher de Nimrod. Eu acho que foi bem forte, né? Às vezes esse assunto é um assunto bem difícil, bem indigesto, né? Mas a gente precisa falar, porque existem exemplos a serem seguidos e exemplos para não serem seguidos. E a gente precisa estar atenta e alerta para isso. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma história, por mais uma mulher que serviu de história para a nossa vida. Quantas vezes nós temos sido como a mulher de Nimrod, desejando coisas além daquilo que está disponível para nós. Mas nós queremos voltar para o nosso lugar. Um lugar de filha, um lugar de esposa, um lugar de mãe. Nós queremos voltar para o nosso lugar, o lugar onde o Senhor nos constituiu. Pai, nos ensina a estar e permanecer no lugar onde o Senhor nos constituiu. Nós te agradecemos porque o Senhor tem trazido clareza aos nossos olhos e ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Se você está no YouTube, deixa seu comentário, que depois eu quero ler e responder, tá bom? Vou parar de gravar aqui para conversar com as meninas do Zoom.